Olá, meus amigos, beleza com vocês? Ontem, meus amigos, eu vou falar aqui uma coisa. Estou aqui com o meu bloquinho de notas. Bolsonaro fez graves denúncias e a Câmara dos Deputados Federais fez uma enquete, imagine o que deu. E por falar em voto impresso, o ministro Barroso, que é ministro do STF e ao mesmo tempo é o chefe lá do STE, do Superior Tribunal Eleitoral, coisas que existem aqui no Brasil. Pois é, ele foi lá no restaurante do Rio de Janeiro e foi criticado. Acredito que ele não volta mais lá, porque foi realmente criticado. E, gente, a resposta do Exército para a Carmen Lúcia foi, show de bola, show de bola. Ontem, ainda pela manhã, o Exército mandou a resposta tão esperada para Carmen Lúcia. Ela queria, ela buscou e encontrou. E as revelações do youtuber, o Jornal da Cidade Online chama o Kim Paim de jornalista. Gente, ele trouxe algumas revelações importantes que enterrou de vez. Eu creio que vai enterrar de vez a CPI da patota. Estão querendo empichar o senhor de um negócio que não aconteceu. Como é que funciona isso? Inventaram a corrupção virtual, né? Nós recebemos uma dose, não pagamos um centavo. As emendas para a Covaxin vieram deles, do Randolfo como relator, do irmão do Renan e do próprio Omar Aziz. São três patetas. Mas eles têm... Não são patetas, são bastante espertos. Não sabe o que é. Tirou? Exatamente. Eles querem o Brasil como era antigamente, e viver na impunidade. Então eles estão fazendo a coisa para eles bastante certo. Eles estão de parabéns para os objetivos deles. E a gente não muda o Brasil se não tivermos sistema eletrônico, sistema de votação confiável. Hoje em dia, olha o que eu tenho falado, vou repetir aqui, porque tem cara da imprensa aqui. Tirar o cara da cadeia, tornar elegível para ser presidente na fraude. E a fraude é com esse sistema de votação que está aí. O presidente está falando aqui do STF. O STF tirou o ex-presidiário da cadeia, condenado Lula, e o tornou elegível para ser eleito com as urnas fraudáveis, com as urnas fraudadas. Mandou um recado sério ao STF e soltou e tornou elegível o ex-presidiário. E também um recado para o STE. Se não tiver o voto impresso, se não tiver o voto auditável, se não tiver a contagem pública dos votos, o STE vai empurrar a goela abaixo o ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva. E este recado do presidente é muito sério, tem endereço. Ministros do STF e o ministro do STE, que é o mesmo, que é também ministro do STF. Então você pode ver as articulações para que não haja o voto impresso. Agora a fraude não vai ser só para o presidente, vai ser para governador, para senador, para deputado. É isso que vai acontecer. A fraude vai ser geral, porque o mecanismo não vai aceitar que o Lula seja eleito e os governadores sejam conservadores. Vai eleger aqueles que mais estiverem alinhados com o ex-presidiário. Exatamente. Para mim é muito fácil, como chefe de Estado, ficar quieto ou ficar do lado dessa turma. Muito fácil. Não faltaria prestígio e mordomia. Mas eu prefiro aí as noites sem dormir. Como não acreditar nesse cara? Como não acreditar nesse presidente? Sincero, honesto. O que ele está dizendo aqui é verdade. Para ele seria muito cômodo e muito fácil
ele não bater no sistema, era só ficar quieto ou então se juntar a eles, porque ele ia ter prestígio. Mas ele, olha só a resposta dele. Mas eu prefiro aí as noites sem dormir. Prefiro as noites sem dormir a ter que ficar de braços cruzados e ver o nosso país indo de mal a pior, a ter que me associar, né, a ter que se associar com essa esquerda. Contato com as pessoas sérias, tá? Enfrentar vocês aqui no bom sentido, conversar com todo mundo, para a gente traçar o melhor futuro do Brasil. Agora, um homem sozinho não muda esse país, não. Não. A luta não é fácil. A Argentina. Um homem sozinho não muda esse país que há mais de 30 anos foi completamente dominado, tomado, aparelhado, saqueado pela esquerda. O mecanismo é forte e Deus colocou este homem aqui. Deus levantou por um milagre este homem aqui, esse presidente. E não é perfeito. É um cristão. Não é perfeito. Mas a honestidade, a verdade, a sinceridade está na sua mente, no seu coração. E reflete na sua vida. Ele se comporta como alguém sincero, honesto e verdadeiro. Essas qualidades ninguém pode tirar desse homem aqui. Essas virtudes ninguém pode negar e ninguém pode tirar deste homem aqui. Não é perfeito. Dá respostas, às vezes, que até surpreende. E os esquerdas não gostam dele por causa da sua postura, por causa do seu jeito, por causa da sua honestidade, da sua verdade, por causa da sua sinceridade. Não gostam dele porque ele não é corrupto. Não gostam dele porque ele é verdadeiro e porque ele fala o que tem que falar. Não gostam dele porque ele bate na imprensa, ele bate no mecanismo, ele bate no sistema. E tem muita gente dizendo que ele se associou com o Centrão. O Centrão é esquerda, mas é um termo aí que eles criaram para enganar. Dizem que o presidente se associou ao Centrão. Uma coisa eu tenho certeza, se ele tolerou e está tolerando o Centrão e até está apertando a mão do Centrão, é com muito desgosto para que ele possa governar minimamente. Se ele batesse no STF, no STE, se ele batesse no Congresso, na Câmara, nos deputados federais e nos senadores, ele não conseguiria governar. Ele bate na imprensa e já é difícil. Quanto mais se ele batesse nos congressistas, no STF, no STE, enfim. E a Câmara dos Deputados inventou de fazer uma enquete, veja no que deu, 91% são favoráveis ao voto impresso, auditável, contagem pública dos votos. A expectativa é que a proposta seja votada no plenário da Casa antes do recesso parlamentar marcado para o 18 de julho. Até amanhã desta segunda-feira, 28, em uma enquete aberta no site da Câmara dos Deputados, 91% dos votantes se colocaram a favor do texto que prevê voto impresso auditável. A consulta está sendo realizada desde 2019, quando a proposta de emenda à Constituição foi apresentada pela deputada Bia Kicis. Hoje, o deputado do relatório Felipe Barros, do PSL Paraná, deve ser lido e analisado na comissão especial que discute o tema. A expectativa é que a proposta seja votada no plenário da Casa
antes do recesso parlamentar, marcado para 18 de julho. Então, 18 de julho está marcado para começar o recesso dos parlamentares e até lá é para ser votado essa emenda à Constituição, essa proposta de emenda à Constituição Federal, para que o voto seja impresso e auditável. Sobre essa questão do voto impresso e auditável, é muito importante que o texto descreva que tem que ser a contagem pública dos votos. Porque se somente o voto impresso não garante a democracia. Democracia não é pelo fato de haver voto impresso. Isso é muito importante, porque nós estamos tratando aqui da questão de questões que refletem diretamente na democracia do nosso país. Só existe democracia, minha gente, se houver contagem pública dos votos. Se houver voto impresso, mas a contagem não for pública, então não é democracia. O voto impresso não garante a democracia de um país. Eu estou falando aqui de democracia, não estou falando aqui de desconfiar, não estou falando de desconfiança. Desconfiança nas urnas eletrônicas é segundo lugar, porque em primeiro lugar temos que garantir a democracia. A PEC 135/19 exige a impressão de cédulas em papel na votação e na apuração de eleições, plebiscitos e referendos no Brasil. Pelo texto, essas cédulas poderão ser conferidas pelo eleitor e deverão ser depositadas em urnas indevasáveis de forma automática e sem contato manual para fins de auditoria. O que eu estou falando aqui não é meramente a questão do voto impresso, estou indo além, é a questão da contagem pública. Somente a contagem pública dos votos, além de ser a autenticação da democracia, porque democracia só existe quando o voto é contado de forma pública. Além disso, tem a questão da confiabilidade, tem a questão da segurança. Então, temos que ir mais além do que voto impresso. Meus amigos, e por falar em voto impresso, olha o que aconteceu com o ministro Barroso em restaurante. Barroso é criticado por declarações sobre voto impresso. Estamos de olho em você, hein, ministro? Voto impresso. Nunca mais vai almoçar no Rio de Janeiro se não tiver voto impresso, informou a cidadã. Está lá no restaurante e vem uma cidadã e diz: estamos de olho no senhor, viu? Estamos de olho em você, hein, ministro? Voto impresso, estamos de olho. Nunca mais vai almoçar no Rio de Janeiro se não tiver voto impresso. Disse a cidadã. Já posso até imaginar como ficou a cara de Barroso, né? Com aquela voz de veludo, um progressista com a voz de veludo, mas te compra quem não te conhece, Barroso, te compra quem não te conhece, você é o mecanismo, você é parte do mecanismo. E falando agora de CPI, o enterro da CPI natimorta. Essa CPI já foi dito muitas vezes por várias pessoas, vários comentaristas, youtubers, jornalistas, por várias pessoas sérias e por vários políticos também, que essa CPI já nasceu morta, é uma CPI natimorta, mas vamos entender aqui porque o Jornal da Cidade Online apresenta aqui o enterro da CPI natimorta após revelações bombásticas do youtuber Kim Paim, afirmando em vídeo que Renan sabia de tudo. A direita entrou em polvorosa nas redes sociais e não é para menos. Suas revelações são importantíssimas e enterram a CPI do Lula. Kim Paim,
youtuber, eu acho que ele mora na Austrália. Ele trouxe algumas revelações, conseguiu aí alguns documentos, né, que comprovam, que mostram que o Renan Calheiros sabia de tudo, de tudo. No entanto, a tal CPI, forçada por togados, ministros do STF, atropelando o rito do processo legislativo, nasceu morta. Após gritos sobre revelações que abalariam a República, os gritos lá dos irmãos Miranda, um deles servidor e o outro deputado federal, que esse deputado federal foi acusado por estelionato, né, na TV. O que vimos, na verdade, foi gaguejar prints de conversas entre irmãos e a fatal revelação: o presidente já tinha agido há 3 meses atrás. Foi a conclusão, minha gente. Aquele que ia derrubar a República, meu Deus do céu, que mico, apenas comprovou que o presidente Bolsonaro tinha agido 3 meses antes. A declaração foi fatal para os depoentes e para outros seres, né, os outros seres das sombras. No entanto, Kim Paim demonstra com documentos aquilo que até os nobres senadores esqueceram, que se o presidente pode estar envolvido nesse grave caso de corrupção, entre aspas, eles estão ainda mais. Por quê? Porque Aziz, Randolph, Renan e o seu irmão, o deputado Renildo Calheiros, estão todos envolvidos na facilitação da compra. Acusam o presidente de fazer uma compra rápida, mas pressionaram a Anvisa a aprovar pedidos de vacina em até 72 horas. A coisa avança até Kim Paim revelar que, politicamente, Aziz e Renan têm interesses pessoais em alçar um de seus pares, um amigo e o filho, respectivamente, a vice-candidato à presidência na chapa a ser encabeçada pelo ex-condenado Lula, o mais famoso da história brasileira. Portanto, há interesses eleitorais na CPI contra o presidente, o que é inaceitável. Após várias conversas secretas e nada republicanas, com o chamado G7, são os 7 membros da comissão da CPI, né, da esquerda, da oposição. É óbvio que as redes sociais rebatizaram este tumulto parlamentar com o apelido de CPI do Lula. O que eles têm em comum é Lula. Por isso, Gabas, o homem-bomba da esquerda, é blindado para não ser convocado em hipótese alguma. Meus amigos, quero fazer um convite a você. Se você puder ajudar o canal, ficarei muito agradecido. Você pode ajudar o canal deixando o sininho das notificações acionado, fazendo o seu comentário, deixando o seu like ou o seu dislike e divulgando o vídeo e o canal nas suas redes sociais, aos seus amigos, aos seus parentes, à sua família. Que Deus abençoe o nosso Brasil, que Deus abençoe você e toda a sua família. Valeu, e a gente se vê no próximo vídeo.